Alguém tocou em meu coração, algo estranho senti em minha vida. Eu andava como um cego, sem o brilho desta luz. Tão sozinho, alguém me encontrou. Tocou-me, agora livre estou. Sua glória pude ver, sua luz brilhou. E pela fé em Jesus, seu Espírito operou. A mim deu paz naquele momento. Abrindo com o culto dessa noite, as conferências anabatistas que começam a partir de agora. Vamos orar ao Senhor. Amantíssimo Deus e Pai amoroso, nós louvamos a Deus pela tua graça, a nós manifesta na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, Senhor, pela verdade que tens, ó Deus, sustentado na história através da igreja que confia nisto e que está de pé também, ó Deus, pelo teu poder que a mantém. Ó meu Deus, nós te louvamos porque esta santa verdade eterna, Pai, não apenas, ó Deus, perdoou na história e venceu as investidas que contra ela foram feitas, mas também, ó Deus, ela chegou às nossas mãos, chegou ao nosso conhecimento, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela sã doutrina que tem sido conhecida desta igreja, meu Senhor. Rogamos-te por cada um de nós, para que vivamos à altura, ó Deus, do nosso conhecimento, para que honremos, ó Pai, aquilo que sabemos com as nossas vidas, que a sã doutrina venha a ser, Senhor, adornada pelo nosso comportamento. Meu Deus, abençoe esses dias, ó Deus, de conferência. Abençoe em particular o culto desta noite. Fala aos nossos corações, Senhor. Inspira em nós os mais altos louvores, ó Deus, por causa de tudo aquilo que tens feito a nosso favor. Assim nós rogamos a tua presença, direção, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pai, eu quero contemplar tua glória, tua majestade. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar.
culto à tua pessoa. Este momento, ó Deus, seja visto por nós como a oportunidade e o privilégio que nos é dado pelo céu e bendizermos ao Senhor com as nossas primícias, com a nossa renda. Seja com o teu povo agora também, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Vamos ficar de pé, irmãos, mais uma vez nesta noite. Vamos continuar com este mesmo espírito de louvor e adoração ao nosso bendito Rei Jesus. Olhando somente para Ele, olhando somente a Ele. Olhando somente a Ti, Senhor. Olha somente a Ti, Senhor. Olha somente
Deus e Pai Todo-Poderoso. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 28. Mateus, capítulo 28. Nós iremos ler do versículo 18 ao versículo de número 20. Mateus 28, do 18 ao 20. Diz assim a palavra de Deus. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Esta é a escritura que está em Mateus 28, do 18 ao 20. Meus amados irmãos, durante esses dias, nós estaremos explicando aqueles que desconhecem o que é o anabatismo. De antemão queremos frisar que o anabatismo é simplesmente o cristianismo, sem adjetivações, sem complementações. É o cristianismo puro e simples, como uma vez falou C.S. Lewis. É o cristianismo puro e íntegro, sem mistura, sem mescla, sem acréscimos. É o cristianismo deixado por Jesus Cristo. Quando falamos da igreja anabatista, nós chamamos a ela de igreja verdadeira. Isso soa a alguns como prepotência e exclusivismo, mas na realidade não é um exclusivismo nosso, é um exclusivismo de Deus. É Deus que não aceita como igreja um grupo que não se molda aquilo que Ele deixou. Meus irmãos, quando falamos de verdade, no sentido humano, nós queremos falar no pensamento, na mente do homem que corresponde à realidade das coisas. Diz-se que um pensamento é verdadeiro quando ele corresponde ao que acontece na realidade, ao que está na realidade. Mas com respeito a Deus, a verdade é o inverso, ou seja, uma coisa é que é verdadeira quando se ajusta ao que está na mente de Deus. Não é a mente de Deus que tem que se ajustar às coisas para que na mente de Deus haja verdade. São as coisas que têm que se ajustar à mente de Deus para que sejam verdadeiras. Assim, uma igreja só pode ser uma verdadeira igreja no sentido bíblico se ela se ajustar àquilo que está na mente de Deus, ao pensamento divino acerca da igreja, de como
pensamento divino, do pensamento de Deus. Por isso, adiantamos essas duas ousadas afirmações. O anabatismo é o cristianismo puro e simples, e a igreja anabatista é a igreja verdadeira. Mas, dando início propriamente ao tema dessa noite, eu queria observar o seguinte: segundo o anabatismo, uma igreja verdadeira é, em primeiro lugar, uma igreja composta de crentes. Em segundo lugar, uma igreja santa, separada do que há no mundo e separada do reino deste mundo. Em terceiro lugar, a igreja verdadeira, segundo o anabatismo e segundo a Bíblia, consequentemente, é uma igreja perseguida. A igreja verdadeira é uma igreja de crentes, é uma igreja santa e é uma igreja perseguida. Vamos, portanto, nesta noite abordar estes três pontos relativos à igreja verdadeira. Ela é de crentes, ela é santa e ela é perseguida. Sem essas qualidades, sem essas características, não podemos falar de uma igreja como sendo a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, vamos nos deter nesta afirmação: a igreja verdadeira é uma igreja de crentes. Segundo a Bíblia Sagrada, irmãos, a igreja deveria ser composta, e estamos falando de igreja local, igreja de comunidade, de pessoas dispostas, sinceramente, a confessar Jesus Cristo como Senhor. A igreja primitiva entendia que cada uma de suas comunidades só deveria receber para dela fazerem parte aqueles que estavam dispostos a se submeter, a confessar o senhorio de Jesus Cristo, o senhorio absoluto de Jesus Cristo. O que eu quero dizer, irmãos, é que não pode alguém chamar-se de crente se não estiver disposto a deixar-se guiar pelo Espírito Santo, se não renunciou à sua vida, ao seu ego, para ter a Cristo como regente e governante primário de sua vida. Ser crente não é simplesmente fazer uma adesão da mente aos fatos apresentados no Evangelho. Ser crente não é apenas afirmar coisas acerca de Jesus, ou seja, que Ele é Salvador, mesmo que Ele é Senhor. Ser crente, irmãos, é fazer de Jesus de fato e de verdade Senhor de nossas vidas. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Jesus também nos advertiu, dizendo: se alguém quiser ganhar a vida, pela-a. Ele disse: se a semente não cair na terra e morrer, não dá fruto, mas se cair na terra e morrer, dá muito fruto. Meus irmãos, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele morria como nosso representante. O juízo que Ele suportava sobre si não era aquele que Ele merecia, mas o que nós merecíamos. Diante de Deus, quando Cristo se apresentou na cruz, na realidade estávamos nós. Naquele momento, Deus nos considerou mortos na morte de Cristo. E agora o Cristo que morreu, ressurgiu, já não mais trazendo sobre si os nossos pecados, mas ressurgiu na sua própria imagem diante de Deus, e Deus o aprova, e Deus o elevou, e Ele está nos céus, assentado à destra de Deus, aquele nome que está acima de todo nome. E eu quero vos dizer uma coisa: ser crente é aceitar aquilo que Deus aceita. Vejam que há pouco eu tinha dito, com respeito a Deus, a verdade é o que se conforma com a sua mente. O crente se torna crente quando se conforma com a mente de Deus, quando pensa de si o que Deus pensa dele. Por isso, nós temos que nos aceitar mortos na morte de Jesus. Aceitar o sacrifício de Cristo não é aceitá-lo como tendo sido feito a nosso favor simplesmente. Aceitar o sacrifício de Cristo não é aceitar os benefícios que dele advém, como se esse sacrifício se mantivesse à distância de nossas vidas. Aceitar o sacrifício de Cristo, irmãos, é se incluir nele, é entrar nele. O crente entra na morte de Jesus e morre lá. Morre o velho homem,
aceitar-se morto na morte dele e vivo na sua ressurreição. Aceitar a Jesus não é aceitar algo dele, é aceitar ele. É aceitar-se incluso nele. Por isso, ninguém vem me dizer que é crente pelo mero fato de ter admitido que Jesus morreu por ele, e pelo mero fato de entender que porque Jesus morreu por ele, ele vai ser perdoado. Ser crente é mais do que isso. Ser crente é morrer com Cristo e ressuscitar com ele. Ser crente é entregar o ego à morte, é entregar as paixões à morte, é entregar a vaidade à morte, e é receber a vida de Jesus Cristo como sendo nossa. Ser crente é dizer como o apóstolo Paulo: eu já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo é que vive em mim. Uma igreja de crentes é uma igreja de pessoas que passaram por essa experiência. É uma igreja de pessoas que confessam Jesus como Senhor absoluto de suas vidas. Não podemos servir a dois senhores, mas servimos a um só. Ele é Senhor absoluto, Ele é regente exclusivo de nossas vidas. Por isso que Paulo disse com a tua boca: confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ergueu dos mortos serás salvo. Nós temos que confessá-lo como Senhor e aceitar como verdadeira a ressurreição dele, claro. Porque se nós nos aceitamos mortos na sua morte, se parássemos por aí, ele não tinha ninguém de ser Senhor. Nós temos que ficar vivos na ressurreição dele para ele ser Senhor de nossas vidas. Só será salvo aquele que confessa a Cristo como Senhor. Para que alguém ter a Cristo como Salvador, precisa tê-lo como Senhor. Se com a tua boca confessares, meus irmãos, confessar Jesus como Senhor tem várias implicações doutrinárias. Vejam bem, na igreja primitiva, os apóstolos não podiam estar toda hora ensinando ao povo, e nem em todos os locais. Eles não tinham o Novo Testamento. O primeiro credo da igreja cristã deve ter surgido por volta do século II, foi o credo apostólico. Alguém perguntará: como é que então eles mantinham a unidade de pensamento, pastor? Como é que eles conseguiam manter-se ligados à mesma fé? Somente sob essa afirmação: Jesus Cristo é o Senhor. Quando Paulo escreveu à igreja de Corinto, falando a ela acerca do julgamento necessário com respeito aos dons, Paulo diz: qualquer espírito que confessar que Jesus é Senhor é de Deus. Se alguém disser Jesus é Senhor, falou pelo Espírito Santo. Note, a única regra pela qual Paulo orienta os irmãos para medirem a veracidade dos dons é essa: Jesus é o Senhor. Examine se o que está sendo dito condiz com isso. O que Paulo queria dizer é o seguinte: examine a profecia e veja se ela engrandece a Cristo. Veja se ela promove o homem ou se ela promove a Cristo. Examine a manifestação dos dons para perceber se através dessas manifestações Jesus está se apresentando ainda mais como regente e governante de vossas vidas. A igreja primitiva só tinha essa confissão de fé: Jesus é o Senhor. Quando alguém chegava e dizia: a igreja vai passar pela grande tribulação, um irmão olhava para o outro e disse: vamos medir isso aí pela regra que Paulo nos deixou. Paulo disse que Jesus é Senhor. Que Senhor é esse? Que morreu para nos salvar da ira de Deus e nos deixará aqui no período profético chamado da grande tribulação, quando a ira vai estar aqui. Não, nós não aceitamos que a igreja vai passar pela tribulação, porque Jesus é Senhor. Alguém poderia chegar lá e dizer: Jesus batizou no Espírito Santo, mas não batiza mais. Aí algum irmão iria indagar: será que isso promove o reconhecimento de Jesus como Senhor? Que Senhor é esse que podia fazer e não pode fazer mais? Não, Jesus ainda batiza no Espírito Santo, porque é Senhor. A igreja primitiva julgava tudo, irmãos, com essa afirmação. O certo, o Espírito Santo deu uma graça especial àqueles irmãos da igreja primitiva, mas o Espírito Santo não age diretamente sem a mediação de nossa razão. O Espírito Santo se vale de nossa mente.
E o que estava na mente dos discípulos era isso: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, esta confissão tinha implicações doutrinárias, tinha implicações políticas. Vejam só, nenhum crente na igreja primitiva aceitava que era cidadão de algum reino terrestre. Aleluia! É verdade que Paulo, indagado, disse ser cidadão romano. De fato, se alguém me indagasse a mim por questões burocráticas se eu sou cidadão brasileiro, eu diria que sim. Mas se alguém me disse que eu reivindicasse alguma coisa em cima disso, eu diria que não. Porque, como disse Paulo, sou hebreu de hebreus, mas considero isso como nada para ganhar Cristo. Alguém diz: você é brasileiro, pastor? Bem, organizacionalmente eu sou, mas eu considero isso como nada, porque quero ficar só com Jesus. Meus irmãos, aqueles crentes da igreja primitiva eram lançados à arena dos leões, dizem os historiadores, pelo simples fato de se recusarem a chamar César de Curios, que quer dizer Senhor. O Império Romano era ecumênico. Aliás, até hoje Roma ainda tem propostas ecumênicas, sendo que hoje a Igreja Romana, propostas similares àquelas do Império Romano. Mas o Império Romano, como estava eu a falar, era ecumênico, ele aceitava toda a religião. Os povos dominados e subjugados por Roma tinham permissão para continuar cultuando ao Deus de sua religião. Os judeus, na época que estavam subjugados por Roma, continuavam a cultuar Jeová, tinham toda a liberdade. Mas o imperador romano exigia apenas uma coisa: lealdade política ao império. Isso se fazia valer pela exigência de que cada pessoa dissesse que César era o Senhor. Mas quando levavam um cristão para fazer essa confissão, o cristão dizia: só Jesus Cristo é o Senhor. Homens sábios naquele tempo, homens prudentes, inclusive alguns que se colocaram contra Nero, homens tidos naquele tempo, e também seriam tidos hoje por homens de bem, eram contra os cristãos. Escreviam uns aos outros dizendo: esses cristãos são teimosos e obstinados, porque o Império Romano, com todos os seus defeitos, lhes dá a oportunidade de seguir a religião que eles querem, mas eles são tão obstinados que não querem nem prestar uma afirmação de lealdade cívica. Meus irmãos, os cristãos não foram apenas rejeitados pelos imperadores daquele tempo, não, mesmo pelos sábios segundo o mundo, eles eram rejeitados, com pessoas obstinadas que brigavam por pouca coisa, que não se sentiam em nada, inflexíveis, intransigentes. Mas para o cristão, irmãos, essa afirmação tinha muito valor: Jesus Cristo é o Senhor, o único Senhor. Hoje em dia, a igreja romana diz assim aos protestantes, evangélicos e outros grupos: vamos nos unir, vocês continuam com a doutrina de vocês, apenas todos nós vamos nos unificar sob a regência do Papa. O Papa tolera todo mundo, mas nós precisamos nos apresentar ao mundo como uma só igreja. Portanto, todos prestem lealdade ao Papa, e aí vocês podem continuar com as diferenças que são peculiares a vocês. Alguns estão aceitando essa conversa, mas, irmãos, eu vou continuar dizendo: só Jesus Cristo é o Senhor. Essa igreja vai dizer: só Jesus Cristo é o Senhor. César não é Senhor, o Papa não é Senhor, o Padre não é Senhor, o pastor não é Senhor, Maria não é Senhor, mas Jesus Cristo. Aleluia! Essa afirmação tem implicações doutrinárias, implicações políticas e implicações vivenciais. O crente só age sob a regência de Cristo. Jesus quer que eu tenha esse emprego ou não? Jesus quer que eu faça isso ou não? O crente pergunta em tudo qual é a vontade de Deus. Meus irmãos, nós não temos uma esfera de nossa vida que está sob a regência de Cristo e outra que nós chamamos de nossa privacidade, não. Jesus é dono de tudo. Ele coloca o dedo dele em qualquer área de nossa vida. Ele aponta, ele diz, ele fala, ele quer, ele é dono de nossas
Senhor de nossas emoções, é Senhor de nossos sentimentos, é Senhor de nosso destino, é Senhor de nossas vidas, é Senhor de nossa família, é Senhor dos teus filhos, é Senhor da tua mulher, é Senhor do teu esposo, é Senhor da igreja, é Senhor do culto, é Senhor do aleluia. No dia do batismo, na igreja apostólica, o que ia batizar fazia a seguinte pergunta ao candidato ao batismo: você confessa que Jesus é o Senhor? E o candidato ao batismo dizia: Jesus Cristo é o Senhor. Eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor. Aquele que então iria batizá-lo dizia: sob a tua confissão, no nome de Jesus, eu te batizo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Eu dou graças a Deus, irmãos, porque os anabatistas não se enquadram em nenhuma das categorias religiosas de nosso tempo. Existem inúmeras brigas por aí. Perguntam aos anabatistas de que lado eles estão. Eles não estão de nenhum, porque nem sequer estão perto do anabatismo. O anabatismo está perto da palavra. Os invencionismos humanos vão para um polo ou para o outro, nunca ficam na moderação da palavra. Uns dizem o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os unitaristas do outro lado dizem é em nome de Jesus. Aí perguntam aos anabatistas: e vocês pensam como? Que seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ou em nome de Jesus? E o crente diz os dois. Se é pelo lado de quem está sendo batizado, é em nome de Jesus, porque só vai ser batizado se nas águas disser Jesus Cristo é o Senhor. O que vai batizá-lo debaixo dessa confissão, por causa dessa confissão. Então, para ele, em nome de Jesus, mas pelo lado de quem está batizando, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque ele, ouvindo a confissão do candidato no nome de Jesus, vai batizá-lo então em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Algumas igrejas batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo sem exigir nas águas uma confissão do Senhorio de Cristo. Outras batizam em nome de Jesus sem exigir do candidato também a confissão do Senhorio de Cristo. Nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Para alguém pertencer à igreja, precisa dessa confissão. E essa confissão deve ser feita por aquela pessoa que está disposta a assumir todas as suas implicações. Uma vez feita essa confissão, a pessoa é batizada nas águas. Por intermédio do batismo, ela agrega-se a uma igreja local, a igreja verdadeira. O batismo é, por sua vez, símbolo de identificação com Cristo, de inclusão na sua morte e ressurreição. Por isso nós batizamos por imersão. No mergulho na água, a pessoa professa-se sepultada, no caso do velho homem que estava nela. Quando ela se ergue das águas, é como se um novo homem estivesse nascendo nela, o Cristo ressurreto nela. A igreja deve ser uma igreja de crentes, ou seja, de pessoas que confessaram a Jesus como Senhor e sabem o que estão fazendo. E a igreja deve ser uma igreja de crentes batizados nas águas por imersão. Em Colossenses 2:12, veja o que a Bíblia Sagrada diz. Colossenses capítulo número 2, versículo 12. Sepultados com ele, note a identificação, no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então nós aqui demonstramos a nossa primeira afirmação, de que a igreja é uma igreja de crentes, batizados, que confessam Jesus como Senhor. Alguém diz: mas pastor, Jesus não contou a parábola do joio e do trigo, e nessa parábola Jesus não disse que o joio não ia ser tirado logo? Jesus não afirmou que só no fim dos tempos é que o joio seria arrancado? Não queria ele dizer então que é necessário que dentro da congregação haja falsos crentes? Não, Jesus não quis dizer isso. Meus amados irmãos,
Vamos ver uma afirmação que Jesus fez quando explicou a parábola do joio e do trigo, e que está em Mateus capítulo 13, versículo 38. Mateus capítulo 13, versículo 38, diz o seguinte: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Note, o joio e o trigo estavam ambos no campo, mas o campo não é a igreja, o campo é o mundo. De fato, nós não podemos tirar os incrédulos do mundo, não podemos arrancá-los daqui. Só no fim dos tempos é que Deus vai separar do mundo o joio do trigo. No mundo, nós estamos no meio daqueles que são filhos do maligno. Portanto, haverá joio e trigo no mundo, mas na igreja não. A igreja é a eclésia divina. A palavra grega eclésia, traduzida por igreja, quer dizer os chamados para fora, aqueles que saíram fora do mundo. É que quer dizer fora, como em quer dizer dentro da igreja. Eclésia quer dizer os chamados para fora. Deus nos chamou para sair do meio dessa correnteza que arrasta para o inferno. A igreja é uma comunidade de pessoas crentes no Senhor Jesus Cristo. Veja o que Paulo diz, corroborando com essa interpretação que estamos dando, em 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 11 ao 13. 1 aos Coríntios, capítulo de número 5, do 11 ao 13, diz assim o apóstolo Paulo: mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais com aquele que, dizendo-se irmão, foi isso. Por que tenho eu em julgar também os que estão de fora, quer dizer, os que estão fora da igreja? Não julgai vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Paulo está dizendo o seguinte: quem somos nós para julgarmos os que estão de fora? Deus é quem vai julgar os que estão de fora, mas a nós cabe julgar os que estão de dentro. Estão dentro. Ou seja, se houver algum iníquo, deve ser tirado. Não da nossa convivência, não da possibilidade de vir às reuniões, mas ele deve ser tirado do rol de membros da igreja. Isso para o bem dele, isso para que ele não pense de si erradamente, isso para que ele não se iluda pensando ser crente e se prive do arrependimento. Esse é o modo de fazê-lo saber que ele precisa de conversão. E meus irmãos, esse é o modo do mundo saber que a igreja é santa. A igreja do Senhor Jesus é a igreja de crentes salvos no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia tem dois conceitos de igreja. A Bíblia fala da igreja universal e da igreja local. A igreja universal é o corpo de Cristo. Ela não está em nenhum lugar, ela está em Cristo, na pessoa de Jesus. Essa igreja universal não é visível, ela é invisível. Ela vai ser reunida no dia do arrebatamento. Ela é composta por todos os verdadeiros crentes espalhados pelos quatro cantos da terra. E não apenas por todos os verdadeiros crentes em todos os lugares, mas também em todos os tempos. Por isso essa igreja é invisível. Até aqueles que já estão com Cristo fazem parte dela. E na ressurreição seremos todos reunidos. Mas a Bíblia fala também da igreja local. Quando a Bíblia fala da igreja universal, fala dela no singular, a igreja. Mas quando a Bíblia fala da igreja local, fala dela no plural, as igrejas. Paulo diz todas as igrejas que saúdam. Paulo escreve sua carta às igrejas da Galácia, sendo que havia uma igreja em cada cidade. Na igreja primitiva não se falava em várias igrejas numa cidade. A Galácia é uma região composta de várias cidades. Paulo fala das igrejas na Galácia, referindo-se a uma igreja por cada cidade. Quando ele escreve a Corinto, que era uma cidade, ele fala a igreja de Corinto. Nas 7 cartas do Apocalipse, nós temos 7 cartas para as 7 igrejas que estão em 7 cidades diferentes. Por mais que tenhamos várias congregações dentro de uma só cidade, elas formam
sua igreja local verdadeira dentro de uma cidade. Alguém diz, pastor, como é que apesar de haver várias comunidades, se pode falar em uma só igreja dentro da cidade? Porque todas essas comunidades devem ser orientadas doutrinariamente por um conselho de anciãos, um presbitério, um conjunto de pastores. Portanto, uma igreja anabatista é uma na cidade, regida por um presbitério, embora existam várias congregações dentro da cidade, mas a igreja é uma. Estamos falando aqui, no que dissemos até agora, da igreja local, não da igreja universal. Durante a reforma, Lutero e Calvino e também Moritzínglio não tiveram força suficiente para romper com o batismo de crianças. Eles continuaram a adotar o batismo infantil. Ora, se admitimos o batismo infantil, nada garante que teremos uma igreja de crentes, porque os batizados na infância não se converterão por causa disso necessariamente na idade adulta. Portanto, Lutero e Calvino admitiam uma igreja composta de pessoas também não crentes, já que admitiam o batismo de crianças. E para não serem criticados por esse desvio da palavra de Deus, eles deram mais ênfase à igreja universal que à igreja local. Lutero e Calvino diziam, não importa se na igreja local existam falsos crentes, o importante é que a igreja universal e invisível um dia vai aparecer vitoriosa. E assim, dentro das igrejas luteranas e calvinistas, inúmeros escândalos aconteciam. Pessoas descomprometidas estavam lá, criando contendas e trazendo desvios doutrinários, e os reformadores ficavam dizendo, não importa, o que é importante é a igreja universal, é a igreja invisível. Mas, irmãos, eu quero vos dizer uma coisa. Eu reconheço a ideia da existência da igreja invisível e universal na Bíblia, mas a Bíblia dá mais ênfase à igreja local. Os anabatistas fizeram essa afirmação no século XVI e eu reitero hoje. A Bíblia quase nada fala da igreja invisível. É verdade que ela fala que estamos em Cristo, estamos ligados a Cristo, mas em poucas ocasiões ela representa essa união de todos os crentes em Cristo como uma igreja. Poucas vezes. Jesus talvez tenha falado disso, e falou de fato, uma vez. Lá em Mateus, quando ele diz sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, no singular, ele referia-se à igreja invisível. Lá na carta aos Efésios, também Paulo compara o amor que o marido deve ter à mulher com o amor que Cristo teve pela igreja, e a igreja invisível. Mas, excetuando-se essas duas ocasiões, em poucos outros lugares da Bíblia, nós vemos menção à igreja no singular, a igreja invisível. Alguém poderia lembrar, mas pastor, na carta aos Coríntios, Paulo não fala do corpo de Cristo. No capítulo 12, com muita ênfase fala. Mas o corpo de Cristo ali, pode ser que isso assuste alguns, não era a igreja invisível, era a igreja local de Corinto. Cada igreja local é uma representação local do corpo de Cristo invisível. Quando Paulo fez alusão à unidade do corpo, em 1 Coríntios 12, ele estava falando da igreja local de Corinto. Tanto isso é verdade que ele diz assim, em uma certa altura de sua digressão, ele diz, como pode a cabeça dizer a mão ou a outra parte do corpo, não preciso de ti. Ora, se falarmos da igreja universal, cabeça é Cristo. Seria uma impossibilidade Cristo dizer a nós que não precisava de nós, nos desprezar. Mas Paulo está falando ali do cabeça, dizer uma parte do corpo, não preciso de ti. Obviamente que o cabeça ali para Paulo era algum crente da igreja de Corinto. Ele estava falando do corpo local, onde um crente era o cabeça, o outro nariz, o outro pé, outra mão. Ele não estava ali referindo-se à igreja universal, encabeçada por Jesus Cristo. Se examinarmos a Escritura, irmãos, nós veremos que as cartas de Paulo foram a igrejas locais. Carta à igreja que está em Corinto, a igreja que está em
As 7 cartas do Apocalipse são endereçadas às 7 igrejas, no plural, são igrejas locais. Na maior parte da Bíblia nós vemos alusão à igreja local. Jesus, quando falou da igreja universal, falou rapidamente. Ele disse apenas sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Mas quando ele falou da igreja local, ele alargou o seu discurso. Lá em Mateus 18, Jesus ensina a disciplina na igreja local. Jesus disse: se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se não te ouvir, leva contigo 2. Se não ouvir a ti e aos 2, leva-o a toda a igreja. Se não ouvir a igreja, e a igreja aí é a igreja local, é a igreja que vai disciplinar. Se não ouvir a igreja, considera-o gentil e publicano. Jesus, portanto, alongou-se quando foi falar da igreja local. Meus irmãos, reconhecemos que há a igreja universal, reconhecemos que há a igreja em Cristo, ela que vai ser arrebatada. Reconhecemos que existe uma igreja invisível e espiritual composta por todos os verdadeiros crentes em todos os lugares e em todas as épocas. Mas a Bíblia não dá tanta ênfase a ela a ponto de ela nos servir de desculpa para termos uma igreja com pessoas descomprometidas com o Evangelho e dispostas a confessar Jesus como Senhor e sem que tenham sido batizadas na idade adulta e com consciência. Eu quero vos dizer uma coisa: nós não aprendemos doutrinas para com elas fazer desculpas de nossa negligência. Nós vamos pregar aqui, nós vamos proclamar aqui que a igreja de Jesus é uma igreja de crentes. A igreja de Jesus é uma igreja de crentes, de pessoas que confessaram Jesus como Senhor, se batizaram conscientemente em idade adulta e estão dispostas a seguir o por onde quer que ele for, a andar nas suas pisadas, a projetá-lo na sua vida. Louvado seja Deus. Uma igreja de crentes. Mas a igreja verdadeira, diziam os anabatistas com base na Bíblia, é uma igreja santa, é uma igreja separada. Separada, em primeiro lugar, da prática do pecado que há no mundo. A verdadeira religião é essa, diz Tiago: visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e guardar-se isento da corrupção do mundo. Religiosidade verdadeira é amor ao que está necessitado e é separação do mundo. Em Romanos 12:2, Paulo diz: não vos conformeis com este século, no qual não há nenhum valor. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O crente, irmãos, é alguém que não se conforma com o mundo. O mundo tem uma forma, e ele é como um rio, ele tem uma correnteza, ele quer conformar você com ele. Ele quer, sem que você perceba, ajustar você nele. Mas o crente é um inconformado, louvado seja Deus. O crente é um João teimoso. O mundo quer que a gente caia, a gente volta de novo. Aleluia! O crente não se baseia pelo que está fora, mas pelo que está dentro. Ele não se conforma com o mundo, mas ele se transforma pela renovação interior da sua mente. O crente é separado dos valores desse mundo, é separado dos pecados desse mundo. E o crente, irmãos, é separado da política deste mundo. Os reformadores defenderam um dualismo ético. Lutero disse abertamente isso que vou dizer agora. Ele disse o seguinte: o crente, como cidadão do céu, não pode brigar com ninguém, nem se defender quando é oprimido por alguém. Mas como cidadão da terra, ele tem que empunhar a sua arma em defesa do Estado. E tem que defender a sua pátria. Ele falava que o crente, como cidadão do céu, deveria portar-se de um modo como cidadão da terra do outro. Um pastor um tempo conversando comigo e disse: Glauco, se eu estiver pregando o Evangelho e alguém vier bater em mim porque eu sou crente, porque está notando que eu sou crente, eu não revido não, porque eu vou sofrer, porque eu sei que é pela palavra de Deus. Mas se alguém sem saber que eu sou crente vier bater em mim, aí eu revido, disse ele. Porque aí ele não está vindo bater em mim na minha qualidade de crente. Eu não tenho que agir aí como crente. Eu vou
revidar. É mais ou menos isso que Lutero disse. Mas, irmãos, para nós o crente é crente até debaixo d'água. Aleluia! O crente é crente no fogo e é crente na água. Nós não acreditamos no dualismo ético, nós somos cidadãos do céu. Aqui, lá fora, hoje, amanhã e sempre a nossa pátria está no céu. O nosso tesouro está lá. Estamos olhando para cima porque a redenção está próxima e vem de lá. Aleluia! Jesus disse a Pilatos em João 18:36: o meu reino não é deste mundo. Se fosse desse mundo, os meus servos pelejariam, os meus servos iam colocar candidatos, os meus servos iam empunhar armas. Mas Jesus disse: agora o meu reino não é daqui, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos pelejariam, mas agora o meu reino não é daqui. Note, Jesus disse: agora não é daqui, porque um dia vai ser. Um dia Jesus vai destronar os reis que estão no trono. Um dia Jesus vai demolir esse sistema político. Aí sim eu vou reinar com ele. Aí eu vou estar ao lado dele nesse dia. Aleluia! Veja o que a Bíblia diz em Lucas 18. Ou melhor, em Lucas 12. Em Lucas 12, 13 e 14. E disse-lhe um da multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Alguém quis constituir Jesus um juiz secular. Mas Jesus disse: quem está me constituindo? Como quem diz: no dia que quem me constituir for o meu Pai, aí eu julgo. Mas constituído por vocês eu não vou julgar. Veja o que a Bíblia diz em João capítulo 6 e versículo 15. João capítulo 6, versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só para o monte. Jesus não quis ser feito rei pelos homens, embora vá ser rei, feito pelo Pai. Alguém diz: pastor, você tem algum preconceito contra reinar? Não, que eu vou reinar com Cristo. Mas eu quero reinar constituído por Ele, e não pelos homens. Eu quero reinar dentro da teocracia divina, não nesse sistema corrupto de coisas. Na tentação no deserto, o diabo disse para Jesus: se tu prostrar e me adorares, eu te darei todos os reinos da terra que me foram entregues. O diabo queria dizer o seguinte: quando o homem pecou, me deu autonomia de tudo. Esse sistema governamental que aí está, me pertence. Eu estou aqui, eu quiser. Se tu prostrar e me adorares, eu te darei tudo. Mas Jesus disse: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Jesus não quis rei das mãos do diabo, não, irmãos. Quando Ele receber, Ele vai receber da mão de Deus Pai. A igreja de Jesus é uma igreja de crentes, é uma igreja santa. Em terceiro lugar, é uma igreja perseguida. É uma igreja perseguida. Eu dou graças a Deus pelos meus perseguidores, é por causa deles que eu vou entrar no céu. Eu dou graças a Deus pelos que nos perseguem. É eles que fazem vistoso o fato de que somos igreja de Jesus. Graças a Deus, irmãos, pelos que nos apedrejam. Porque quando eles fazem isso, eles estão ajudando o mundo a ver que nós somos igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus é perseguida. Ela não persegue, mas ela sofre perseguição com alegria. Ela dá glória a Deus na perseguição. Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso coração no céu. Quando apedrejaram Estevão, diz a Bíblia que o povo rangia os dentes de raiva contra Estevão, porque enquanto eles estavam acusando Estevão antes do apedrejamento, a Bíblia diz que Estevão tinha o seu rosto brilhando como de um anjo. Quando eles
Estevão olhava para o céu e dizia: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Senhor, não lhes impute este pecado, mas recebe o meu Espírito. Aleluia! Meus amados irmãos, uma igreja que não é santa não é perseguida. Uma igreja que segue os valores desse mundo não é perseguida. A igreja perseguida é a igreja que diz não. É a igreja que resiste ao inimigo. É a igreja que resiste às trevas. Crente em Jesus, continue proclamando a verdade. Continue vivendo santamente. Aí você vai ser perseguido sim. Mas é aí que você pode dizer que é um crente em Jesus. Uma igreja que não é perseguida pode ser tudo, menos igreja de Jesus. Que venham as pedras, irmãos. Que venham as pedras. Que venham as pedras, mas nós vamos seguir a verdade e não descer um passo dela. Aleluia! Todos os profetas em Israel foram perseguidos. A igreja não batista é uma igreja profética. Meus irmãos, às vezes eu fico pensando como é que Jesus foi ser crucificado só depois de 3 anos de pregação. Porque Jesus olhava para os fariseus e dizia: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Jesus dizia: quem dentre vós me convence de pecado? Se digo a verdade, porque não creis? Se vocês dizem que na Escritura tem a vida eterna, são elas que me testificam. Por que vocês não vêm a mim para ter vida? Vocês não creem nem em Moisés, por isso que não creem em mim. Jesus dizia: eu e o Pai somos um, antes que Abraão existisse eu sou. Professava-se Deus. Olhava para os discípulos e dizia: vocês me chamam de mestre, Senhor, e bem dizeis, porque eu sou. Meus amados irmãos, eu fico pensando como Jesus passou ainda 3 anos pregando. Só Deus mesmo. Só Deus mesmo, porque Jesus, irmãos, falava. Jesus protestava contra o erro. Jesus clamava contra a iniquidade. Aos fariseus ele disse: como escapareis da condenação do inferno? Vocês viajam quilômetros para fazer um projeto, ele fica 2 vezes mais vivo no inferno que vós. Os intelectuais desse mundo que de vida não entendem nada dizem assim: Jesus era muito bonzinho, amável, manso. Paulo foi que deturpou o cristianismo, porque Paulo foi que veio falar a ele de Deus, no castigo, em coisa muito ética. Meus irmãos, quem diz isso não entende nada, porque Paulo foi que suavizou. Paulo disse que éramos salvos pela fé e não pela obediência à lei. Paulo quase não falou em inferno, mas Jesus falou em inferno toda hora. Jesus disse: como escapareis da condenação do inferno? Quem chamar o segundo e raca é réu do inferno. Jesus falou em trevas exteriores e ranger de dentes. Jesus disse com respeito à lei: ouviste que foi dito, não matarás, eu porém vos digo, quem odiar o seu irmão já matou. Jesus disse: ouviste que foi dito, não adulterarás, eu vos digo, se alguém desejar uma mulher no coração ilicitamente, já adulterou com ela. Meus irmãos, o nosso Jesus não é afeminado, não. O nosso Jesus é todo poderoso. Os apóstolos também eram ousados. Pedro, no dia de Pentecostes, irmãos, disse coisas com respeito às quais nós nunca pensamos. Pedro disse aos judeus: este Cristo que vocês crucificaram, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Os judeus disseram: que faremos? Arrependam-se. João Batista disse: o machado já está posto à raiz de cada árvore. Aquela que não der fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Meus irmãos, aqueles homens eram homens corajosos. A mensagem que saía de suas bocas não era água com açúcar, não. Não era mensagem para entretenimento, não. Eles não eram artistas de televisão, nem astros de culto, não. Eram profetas de Deus. E por isso foram perseguidos. A Bíblia diz o seguinte em Mateus 24 e 35.
23, irmãos, 35. Jesus falou o seguinte aos fariseus: para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. É muito sangue derramado, irmãos. Todos os profetas pagaram o seu preço, e nós temos que pagar o nosso na nossa geração. Leonardo Ravenhill disse uma certa vez: quando os crentes pregarem como devem, cabeças vão rolar. Meus amados irmãos, nós temos que falar a verdade corajosamente em nome de Jesus. A perseguição não nos incomoda, é a prova de que somos crentes. Na época do século XVI, os que não eram anabatistas chamavam os anabatistas de anabatistas, que quer dizer rebatizadores, pelo fato de que naquele tempo protestantes e católicos batizavam crianças. E quando esses que foram batizados na infância iam para a igreja anabatista, os anabatistas os rebatizavam, mas entendiam eles que não era um rebatismo, porquanto o batismo infantil não tinha tido validade. Eles entendiam o batismo adulto como o primeiro e verdadeiro batismo. Mas os católicos e os protestantes, para ridicularizarem deles, diziam: vocês não batizam, não, vocês rebatizam. Vocês são anabatistas. E eles não recusaram o nome, não, aceitaram. Mas eles reinterpretaram. Eles disseram: nós somos anabatistas, sim. O primeiro batismo foi nas águas, o segundo é o de sofrimento. O segundo é o de sofrimento por amor à verdade. Alguém diz: vocês são aqueles que se batizam duas vezes? Somos. O primeiro batismo é nas águas para testemunhar de Cristo. O segundo batismo é o batismo de sangue, é de sofrimento. Estamos dispostos a morrer por Ele, a sermos afundados na agonia do sofrimento por Ele. Aleluia! Aleluia! Veja o que Jesus disse em Lucas capítulo 12, versículo 50. Veja como há biblicidade do batismo de sofrimento. Lucas 12, 50. Jesus é quem fala: importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustiam até que ele venha a cumprir-se. Jesus estava falando do batismo de sofrimento. Veja o que está agora em Mateus, capítulo de número 20. Mateus 20, nós vamos ler do versículo 20 ao 27. Atente bem para a Escritura. Mateus 20, do 20 ao 27. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: que quereis? Que queres? Ela respondeu: dize que estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis, vós, beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. E diz-lhes ele: na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dado, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Vamos parar por aqui, mas nós vamos já continuar a leitura. Note, os filhos de Zebedeu, através de sua mãe, foram pedir a Jesus para assentarem-se no reino do porvir. Um à direita de Jesus e outro à esquerda. Jesus disse: se vocês puderem beber o cálice que eu bebo e ser batizados no batismo com que eu sou batizado. Jesus falava do batismo de sofrimento. Eles disseram: podemos. Jesus disse: vocês vão passar realmente pelo meu batismo. Vocês vão beber o meu cálice, mas sentar-se à direita ou à esquerda, isso aí fica para o Pai decidir. O que Jesus queria dizer é o seguinte: se alguém quiser trono no porvir, experimente esse batismo de sofrimento agora. Estaremos em plano com Ele. Mas veja como Jesus mostra que os princípios que governam a igreja são diferentes dos princípios que governam a política. Veja aí, a partir do versículo 24. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os dois irmãos.
Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Jesus está falando da política desse mundo. Mas volta no versículo 26, não será assim entre vós. Na igreja, irmãos, o princípio em vigor é outro. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluia! Igreja santa, igreja de crentes, igreja perseguida. Mas alguém diz: pastor, você fez toda essa apresentação doutrinária, e que relação tem tudo isso com o texto lido no início da mensagem? Vamos ver agora. Jesus chegou aos discípulos lá em Mateus 28 e disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, não tem essa história, irmãos. Como cidadão do céu eu faço isso, como cidadão da terra eu faço aquilo. Jesus disse: a minha autoridade está lá e está cá. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, vocês só têm um Senhor. Onde vocês estiverem, sou eu. Jesus diz: ide agora, debaixo da minha autoridade, e fazei discípulos de todas as nações. Ou seja, façam seguidores. Façam pessoas dispostas a trilhar o meu caminho. Batizando-os, só devem ser batizados os discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Igreja de crentes. Ensinando os discípulos a guardarem tudo, nada fica de fora, tudo que vos é mandado. É uma igreja santa. Mas aí Jesus termina dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso tem dois sentidos. O primeiro é esse: a igreja vai ser perseguida, mas aquele que foi perseguido antes de nós estará conosco para nos dar o seu consolo. Aleluia! Quando no século II uma crente estava aprisionada, já prestes a ser lançada à arena para ser atacada por um touro. Aleluia. Ela estava grávida. E ali mesmo na cela, ela pariu, ela deu à luz um filho. E ela gritava muito. O carcereiro disse: tu não aguentas nem a dor do parto, e vais aguentar enfrentar um touro? Ela disse: aqui eu sofro sozinha, é o meu sofrimento natural. Lá eu sofro com ele, ele vai estar comigo. Aleluia! Estou convosco. Pode ir, vocês não vão só não. Pode fazer algo, deixa a perseguição vir. Eu estou convosco até a consumação dos séculos. Ele entra conosco na fornalha, igreja. Ele entra conosco na fornalha, ele está conosco. Mas o segundo sentido disso é também maravilhoso. Jesus disse: estou convosco, não se referia a ele necessariamente aos 12, nem se referia a ele a qualquer crente, se referia a ele aos crentes que fossem fazer o que ele estava mandando. Ele disse: eu estou convosco até a consumação do século. Jesus vai estar com os que fazem plenamente a sua vontade até a consumação do século. Ou seja, nunca faltará alguém para fazer a vontade de Deus. Nunca faltará a igreja verdadeira na terra, irmãos. Por mais que muitas se desviem, por mais que a cristandade apostate da verdade, eu quero vos dizer uma coisa: sempre haverá um remanescente fiel, sempre haverá um pavio de boneca, sempre haverá uma luz no meio das trevas. Quero vos dizer uma coisa: Deus sustentou, irmãos, a igreja batista desde os apóstolos até os nossos dias, e vai continuar a sustentá-la, porque é a sua igreja. Ele diz: eu estou convosco até a consumação dos séculos. Nada pode deter essa igreja. Houve tempo em que pensavam que ela tinha sido destruída, mas de repente apareceu um irmão pintando do outro lado.
Deus e Pai, te louvamos. Foi o início dessas conferências. Alguém tocou em meu coração, algo estranho senti em minha vida. Eu andava como cego, sem o brilho desta luz. Tão sozinho, alguém me encontrou. Tocou-me, agora livre estou. Sua glória pude ver, sua luz brilhou. E pela fé em Jesus, meu Espírito operou. Me deu paz naquele momento. Desceu sobre mim